Bem-vindos ao Mob2B, um podcast da Mob Alto. Eu sou a Fabiana Said, da equipe de marketing da Mob Alto, e aqui comigo está o Rodrigo Torres, especialista em treinamentos da Universidade Mob Alto. Olá, Rodrigo, bem-vindo. Oi, Fabi, muito bom estar aqui novamente, obrigado pelo convite, me sinto honrado. A gente que agradece. E hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é palestrante, escritor, ator, psicólogo, possui MBA em varejo. Seu nome é Edson Andrades, mas ele é mais conhecido como Professor Atendimento. Bem-vindo! Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo, bem-vindo, ó, eu bem-vindo, né? Muito obrigado pelo convite, realmente é muito bom estar aqui, tá? Legal. Vamos lá. A gente que agradece, professor, é uma honra ter você aqui no Mob2B. Obrigado. Professor, a gente sempre se impressiona com um currículo como o seu. Mas a gente queria que você falasse como você se tornou professor atendimento, da sua trajetória até você se tornar o professor. Tá bom, muito prazer. Bom, tudo começa em 1989, deixo a minha mãe viúva lá na cidade de Rio Grande. Rio Grande é uma cidadezinha pequenininha, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul. E eu venho para São Paulo com o sonho de ser ator. É assim que começa a história do Edson, do professor atendimento, né? Tinha 19 anos, em 89, antes que vocês façam conta, eu tenho 54, tá? Tá resolvida essa história já. E chego em São Paulo com esse sonho na cabeça, vim sozinho, né? Minha mãe é viúva, eu perdi meu pai quando eu tinha 9 anos de idade e vim para tentar uma vida melhor aqui, mas com esse sonho de ser ator. Me formo em artes cênicas mesmo, né? Trabalho como ator por muitos anos e descubro em algum momento na minha vida, eu descubro as palestras, né? E como é que foi isso, né? Eu era operador de telemarketing, porque teatro, eu vivia de teatro, né? E viver de arte no Brasil a gente não vive, né? A gente sobrevive, né? É difícil, e aí né? era difícil, mas era isso, né? Porque tem um grande amigo chamado Valdez Ludwig, hoje um grande amigo, né, parceiro, e ele diz uma coisa legal, ele fala assim, ó, talento é aquilo que você faz que os outros acham que você faz melhor que os outros. E as pessoas diziam que eu era bom de teatro, né, e achavam que eu era bom, eu falava, então deve ser isso, né. E realmente trabalhei muitos anos com teatro, me formei em artes cênicas, tenho até DRT, eu tenho o númerozinho, o código lá, profissional e tal, foram 2 anos e meio de curso. E aí eu era operador de telemarketing e fui promovido a supervisor de telemarketing, numa empresa que nem existe mais, chamava 4A, sim, a saudosa 4A. E eu estava como supervisor e nesse dia um colega falou assim, Edson, a gente vai ter uma palestra, cara. E era lá no auditório, uma palestra importante e tal, né? Eu falei para ele, cara, o que é palestra? Isso foi em outubro de 97. O que é palestra? Ele falou assim, palestra é tipo uma aula, assim, só que é mais curta. Eu falei, mas é legal, cara? Ele falou, cara, geralmente é chato, geralmente a gente dorme. Eu falei, então vamos ficar no fundo lá, porque a gente começa a palestra e a gente escapa, e né, eu tava cheio de trabalho para fazer. E fiquei na tal da palestra, era um palestrante do Rio de Janeiro, chamado Edmur Sayane, né? De repente está nos assistindo aí hoje. E eu fiquei ali na palestra assistindo, mas a gente ia ficar 10 minutos e ia embora, né? Só que eu comecei a me encantar com aquilo que eu estava vendo. Daqui a pouco meu amigo falou, e aí, vamos embora? Eu falei, vou nada, cara, eu vou ficar aqui assistindo isso aqui. Aí eu falei, cara, qual é o nome dessa profissão desse cara aí? Ele falou, se tá dando palestra é porque deve ser palestrante, né? Aí eu falei pro meu amigo assim, cara, é isso que eu vou ser. Ele falou, como assim? Eu falei, é isso que eu vou ser palestrante, vou ser igual esse cara aí. Ele falou assim, mas não é ator que você quer? Eu falei, não, acabei de descobrir o meu teatro. É esse o teatro que eu quero fazer. E ali, a partir de 97, eu comecei a fazer tudo na minha vida em função de um dia trabalhar com isso, de ser palestrante. Aí me formei em psicologia, eu já era formado em artes cênicas, porque eu achava que palestrante tinha que ter uma formação em psicologia, uma formação bacana, já que eu trabalhava também em RH e tal, né? Aí depois escrevi um livro, porque eu achava que o palestrante tinha que ter um livro escrito, né? E escrevi meu primeiro livro, e comecei a trabalhar nas empresas, né? Eu cheguei até a diretor de RH,
E a minha intenção era essa mesmo, fazer, eu quero chegar num máximo de cargo que eu puder para ter uma experiência para depois passar, né, para isso. E comecei a dar aula na universidade. Eu achava que eu precisava experimentar como é que era esse negócio de sala de aula, e eu pensei, se eu der aula na universidade e eu gostar disso mesmo, ali vai ser o meu laboratório. E aí eu fazia isso nas aulas, né? Eu dava a minha aula, e tudo que eu dava na minha aula eu experimentava coisas que eu poderia levar para palestra. E era assim que começou. Então, ali para mim era um laboratório. O pessoal dizia, você vai ser professor para sempre. Eu disse, não, isso aqui é só um laboratório, né? Fiquei 8 anos dando aula, e aí chegou um momento, em 2012, que já não deu mais para conciliar, né? Aí as palestras já começaram a acontecer. Eu tinha uma marca chamada Professor Atendimento. Essa marca foi até antes do YouTube. A gente criou lá em 2007 essa marca, 2008. Patentei a marca, né? A marca é patenteada e tudo, porque eu queria fazer um programa de atendimento. Eu achava que atendimento era uma coisa fundamental, né? Em tudo que se faz, né? E foi essa marca acabou ficando meio guardada. Quando chegou em 2017, eu resolvi trazer a marca de novo, e aí emplaquei com Professor Atendimento, né? E aí pronto, tudo que eu faço é como Professor Atendimento, porque eu acredito que atendimento é o grande guarda-chuva, né? Eu acho que tudo advém do atendimento. As pessoas dizem, professor, eu fiz uma venda. Eu falei, não fez não, você atendeu. Você encantou, e como consequência alguém compra de você. Eu sou um bom líder, professor. Eu falei, não, é porque você atende a tua equipe. Você os desenvolve, e como consequência as pessoas te colocam nisso. Cobrança, né? Tenho muitos clientes da área de cobrança. As pessoas, professor, fiz uma cobrança. Fez nada, você atendeu a pessoa que estava com inadimplência, ajudou a sair daquela situação, e aí então ela vai lá e cumpre o acordo. Atendimento para mim é a matéria-prima das vendas, a matéria-prima do resultado. Então, tudo, para mim, o atendimento é o alicerce. E é assim que o professor atendimento surgiu. Muito legal, professor, sua história, porque uma formação e uma experiência complementa a outra, né? Pois é. As pessoas dizem, a formação, né? Eu sempre digo assim, as formações, elas precisam ser complementares. Né? E cuidado com o foco, viu? Todo mundo fala que para ter foco, né? Eu digo assim, cuidado com o foco. O foco, quando ele é um propósito, é um objetivo, ele é saudável. Mas quando ele é só obsessão, ele é perigoso. Porque eu, por exemplo, se eu não tivesse olhado para o lado, se eu não tivesse visto coisas ao meu redor, eu talvez estivesse ainda tentando a carreira de ator. E nada contra, até talvez, eu acho que até eu era um bom ator. Só que a minha realização mesmo hoje, não só profissional, mas também as coisas que eu tenho, financeira e tal, advém desse trabalho que eu faço. E eu digo que para mim é uma realização porque o ator, ele trabalha numa farsa, né? Então, aquele personagem, às vezes, não tem muito a ver comigo. E isso me incomodava quando eu trabalhava, né, quando eu fazia teatro. Fazia até televisão, fiz um pouquinho também, porque tinha coisa que não tinha muito a ver comigo. Às vezes até choca, né? Até choca com os teus valores, mas o teu corpo é o teu instrumento de trabalho. E na palestra eu encontrei que o texto é meu, tem a ver comigo. E eu busco fazer o que eu falo e busco falar o que eu faço. E é isso que me dá o propósito, me dá, vamos dizer assim, né, o meu grande resultado hoje. Que o pessoal fala que tem sucesso. Sucesso está muito longe, né, de ter fama e dinheiro, mas o sucesso é isso, é você se realizar naquilo que você faz. Então, cuidado com o foco. Tenha foco, tenha objetivo, mas olhe para o que está acontecendo à tua volta, porque às vezes as oportunidades estão aqui, do seu lado. Se eu não tivesse ido naquela palestra naquele dia, em 97, talvez não estaria nem aqui hoje com vocês, né? Então, acho que é isso. Muito legal. Muito bom. Você é conhecido como professor atendimento, né? Às vezes eu até esqueço o seu nome, né, de batismo. Se a gente vê nossas conversas, é sempre o professor, tal, não sei o que, vamos gravar um vídeo, professor, vamos ver aquela aula. Eu sempre te chamo de professor, porque para mim é como se fosse o teu nome hoje. Eu entendi que essa é uma marca patenteada sua, certo? Mas além de palestrante, de professor, você é escritor. Quantos livros você já escreveu, professor? E
Quem é o público que se destina à sua comunicação? Para quem você fala? Para quem você conversa? Eu tenho hoje 5 livros publicados, né? O último livro nosso agora foi o Humanização em Atendimento. O Mundo é Digital, Pessoas Não, esse é o subtítulo do livro. O meu público, eu busco sempre um público muito simples. Assim, o meu livro, desde o primeiro livro, eu queria que as pessoas lessem, né? Então a linguagem que eu uso, normalmente eu evito um pouco a narrativa, eu faço geralmente em forma de história mesmo, romance, ou seja, existe uma história ali, existe um personagem, muitas vezes esse personagem até quase uma autobiografia, mas eu quero que as pessoas assim enxerguem uma linha, né, um trajeto no contexto. E as técnicas e os conceitos, eles são embutidos dentro de uma história, né? Eles fazem parte da carga daquele personagem. Como eu trabalhei com teatro, né? Eu digo que trabalho até hoje com teatro, porque as palestras você também interpreta, né? Não uma farsa mais, não um personagem mais, mas quando eu vou contar uma história, quando eu vou fazer alguma coisa, eu vivo aquilo que eu estou fazendo, até porque eu relembro às vezes o que aconteceu, né? As historinhas que eu falo muitas vezes em palestra. Então, assim, o livro, para mim, ele tem que ter esse sabor, né? Esse sabor de você enxergar, você criar a imagem naquilo. O teatro me ajudou muito porque eu escrevia muito roteiro também, né? E roteiro você escreve para alguém que vai falar, né? Por exemplo, normalmente vídeos, cursos, né, que a gente tem muito curso hoje e é gravado em vídeo, eu escrevo os roteiros. Eu escrevo os roteiros para aquilo que eu vou falar. Às vezes até tem parceiros que também escrevem para mim, só que eu tenho que mexer no texto, porque tem que estar adaptado a mim. Então a minha linguagem nos livros, eu busco sempre fazer de uma forma que as pessoas entendam. Então sempre que tem uma palavra técnica, por exemplo, ali, eu explico aquela palavra técnica. Ou às vezes o meu personagem não sabe o que aquilo significa, então ali mesmo, dentro da história, ele já questiona, mas o que é isso? E aí alguém explica. Para quê? Para que fique claro e as pessoas, né, saboreiem aquilo. Eu já tive histórias assim de leitores que dizem, Edson, eu li o teu livro em 3 horas, eu li o teu livro, assim, não parava, porque, né, tem uma continuação, as pessoas têm vontade de saber o que acontece no final, aquela história toda, porque eu acho que assim é a vida, né? A gente está aqui hoje, tem gente nos assistindo aqui, de repente, pô, o que virá agora? O que vai acontecer daqui a pouco? Eu acho que é assim que tem que ser uma leitura. Nada contra né, narrativas, né, que explicam e tal, conceitos, mas eu prefiro essa linha de deixar, né, mais fácil de ler. Né, muito legal. Palatável. E temos um slide com a sua marca também, professor. Professorzinho aí, ó. Essa marca é meu filho, Luan Perboni, é o meu garoto lá, ele que faz. Ele que fez a marca para mim, né? Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho o Luan, que tem 30 anos, e tem a minha filha Aninha, Ana Vitória, que tem 16, né? 15, quase fez 16. O Luan vai fazer 31 já agora, né? 15 anos de diferença. Né? E o Luan mexe muito com arte, com tudo. Aliás, a empresa dele hoje chama Ilustra Festa, fazendo jabá aqui já. Olha, pode fazer. Mas a Ilustra Festa é uma empresa fantástica de eventos infantis, eventos, né? Todo tipo de evento. Ele trabalha com essa coisa artística. O Luan ficou com essa veia artística aí e se tornou empresário dentro dessa área, né? Muito bom. Ficou muito legal a marca, inclusive está na camiseta também, tem a grife, aqui, professor atendimento. Vai virar marca de roupa daqui a pouco. Né? Eu vi que tinha um slide aqui também com os livros, né? Os livros lá, isso aí. Tem as capas dos livros aí, acho que é um antes, né? Aí. Isso aí. Os livros. A gente tem esses 5 títulos aí. O primeiro livro, aquele pequenininho que está ali, ele chama Como Perder o Emprego com Competência, né? Eu era diretor de RH nessa época. Professor, repete, por favor, porque eu nunca vi um livro com esse tema. Pois é, Como Perder o Emprego com competência, não pode ser de qualquer jeito, tem que ser com competência. O que aconteceu nesse primeiro livro foi onde deu o start e eu achei bacana essa linguagem que a gente acabou usando, né? Eu era diretor de RH e muito, assim, frequentemente as pessoas
parecia que faziam de tudo para perder o emprego, sabe assim? Atrasava, faltava, tinha gente que até furtava às vezes na loja e tal. E, caramba, a pessoa faz de tudo para perder. Uma vez encontraram um rapaz dormindo dentro do banheiro, né? Dormindo assim, passou do horário dele e tal. Né? Aí quando vinha o desligamento, a pessoa vinha na minha sala, Edson, por favor, me dá outra chance, né? Eu falei, rapaz, mas você fez tudo para perder. Aí eu achei aquilo interessante, né? Eu falei, vou escrever um livro, já que você quer perder o emprego, faz isso que você perde, né? E aí eu comecei a criar, claro que o livro ensina como não perder o emprego, né? Mas a brincadeira ficou interessante porque as coisas que as pessoas fazem, né? As atitudes, as ações, né? Parece que tudo levam a perder o emprego. E eu acho interessante isso, porque a gente quer tanto assim ascensão de carreira, a gente quer crescer, né? Mas o que a gente faz, né, para que aquilo aconteça? Às vezes se faz justamente o contrário. Tem um autor que eu gosto muito, chama Leon Attar. Ele fala assim, ó, o seu propósito deve estar relacionado diretamente ao seu legado. Então, o que você busca tem que estar relacionado ao que você faz, o que você deixa. Às vezes a gente, né, deixa isso meio desconexo, né? Que é um caminho, mas faz por outro, né? Faz por outro, né? Quero ganhar mais. Aí eu pergunto, um dia eu estava numa sala e brinquei com a turma, falei assim, quem quer ganhar mais, levanta a mão. E pá, todo mundo levantou a mão. Aí eu falei, vou fazer outra pergunta agora. Quem quer valer mais, levanta a mão. Eles levantaram a mão também, mas foi em outra velocidade. Ganhar mais, pá. Valer mais. O que quer dizer valer mais? O que eu preciso fazer para valer mais? A mão vai devagar, né? Porque para valer mais precisa de trabalho, né? Valer mais precisa, né, de esforço. E a gente quer ganhar mais, mas valer mais nem todo mundo quer. Interessante. E, professor, falando um pouco das metodologias, hoje na educação, né, tem vários recursos. Então, temos cursos e aulas presenciais, online, temos palestras, gamificação, vídeos, storytelling. Conta pra gente quais você utiliza e, pela sua experiência, qual prende mais a atenção dos alunos? Tá. Assim, eu acho que hoje a gente está vivendo uma era híbrida, né? Não é mais só um canal que você prende a atenção das pessoas e não é mais só uma forma didática que você ensina, que você, né, as pessoas têm absorção. Então, eu sempre busco assim experimentar de tudo um pouco, né? Então, assim, a gente trabalha com muitos vídeos. Claro que nada substitui o presencial, né? As palestras na época da pandemia, eu fiz muita palestra, muita mesmo. No ano da pandemia, em 2020, eu fiz 128 palestras né, de casa, contratadas, palestras pagas, né? 128 naquele ano, online. Olha, né? Às vezes tinha 2, 3, 4 no mesmo dia e tal. E claro, né, era o que a gente podia fazer naquele momento, mas quando você está no presencial, ele tem um outro sabor, tem um outro gosto, né? Tem a troca, mas a gente sabe que nem sempre você estará no presencial, né? E o digital também veio para ficar, né? Então eu acho que essa miscelânea de canais é o que faz a diferença, né? Hoje a gente está buscando outras formas também. Existe um método chamado metodologia ativa. É um método ativo que você, na realidade, você brinca, você simula e o tempo todo você faz ensinar. Tem uma empresa pioneira nisso, né, que é fantástica, chama Duolingo, que ela ensina inglês através da metodologia ativa, que é uma forma onde quase uma gamificação, embora a gamificação ela te premia, né, mas ela vai fazendo com perguntas e respostas imediatas, e você vai aprendendo ali na sequência de opções, né, então faz uma pergunta, isso ou isso, já responde na hora, vai buscando, ali usa-se áudio, usa-se vídeo, usa-se texto, então eu acho que é isso. Porque hoje o nosso público, né, as pessoas em geral, e principalmente as gerações, né, as novas gerações, elas caminham, elas navegam por todas essas metodologias de uma certa forma. Então você tem um TikTok que é extremamente rápido, então você tem às vezes né, quem diria, a gente está falando de TikTok que é 15 segundos, estamos falando de um podcast que as pessoas ficam 4 horas por vezes assistindo. Mas é o tempo. Não é o tempo, é o conteúdo, né? Sim. É o interesse por aquele conteúdo. Então não adianta também a gente acertar
acertar o conteúdo e errar o público para aquele conteúdo. Aqui hoje, por exemplo, nós estamos com pessoas que estão nos assistindo que estão interessadas nesse assunto, nesse segmento, talvez. Né? E talvez não esteja em outro. E é natural, a gente não vai conseguir, né, ter todos os públicos. Então, é isso. Assim, eu acho que acertar a metodologia, ela também depende do público-alvo, depende do assunto, claro, e aquela história né, que eu chamo que é uma duplinha aí boa, né, que é conteúdo e forma, né? Conteúdo e forma, o tempo todo. Só conteúdo não basta, só forma também não basta. Eu já vi aulas fantásticas, assim, showman, mas você pergunta, o que ele falou? Não sei, não lembro. Porque não tinha conteúdo, faltava conteúdo. E já vi aulas cansativas, né, fantásticas em conteúdo, que você dorme porque não tem forma. Não prende você pela forma. Então, é isso, né? Acho que é estudar para quem você vai aplicar. O tempo todo é isso. Né? Para quem eu vou aplicar? Para quem é o meu público-alvo? A gente está aqui hoje até com empresários e tal. Quem é o teu cliente? Quem é o teu cliente? E uma coisa importante, viu? Goste do teu cliente. Sim, se você não gosta de pinguço, não abra boteco. Porque esse é o teu cliente. Tá? Tem gente que não gosta do seu cliente. Ai, mas essa pessoa é chata. Ai, essa pessoa é o teu cliente. Né? Então pense num produto que quem virar em busca do teu produto, você goste. Você tem que se apaixonar pelo teu cliente. Interessante. É uma empatia, né, professor? Uma identificação importante, né, Rodrigo? Muito. Eu vou até usar eu dou os créditos, tá, professor? Mas eu vou usar esse exemplo nos treinamentos, porque muitas vezes eu vejo, eu lido muito, né, trabalho muito com vendedores e gestores de lojas e concessionárias. E eles muitas vezes não têm paciência com o cliente, eles acham que o cliente quer comprar um carro, quer muito, é muito exigente e quer pagar pouco, e eles acabam perdendo mesmo a paciência com o cliente. Eu vou dar esse exemplo aí. E sabe, Rodrigo, tem que gostar do cliente. E é importante, cara, isso que a gente está falando, porque a Mobiauto é uma empresa fantástica que ajuda demais, né, o cliente, o lojista, a concessionária, a levar o cliente para a loja. E isso é um dos maiores desafios hoje, que é você levar a pessoa até você. Tem gente que abre a portinha e fica de braço cruzado esperando que o cliente passe e entre. E não é assim mais. Já foi o tempo. O sujeito está passando na rua, vê uma garagem, não pode ver uma garagem, né? Vê uma garagem, aqui é o meu ponto, né? Aí vê que passa bastante gente ali, já não é assim não mais que funciona. Aí abre a porta e fica lá. Dá até dó. A gente passa às vezes e vê pessoas assim que você vê que são pessoas responsáveis, pegando todo o seu dinheiro de uma vida inteira, às vezes de uma indenização, e abre a porta achando que não é mais assim. Então, atrair o cliente não tem mais jeito, né? Por mais que as pessoas, tem gente que ainda repudia, não tem mais jeito, as redes sociais estão aí, tem que usá-las e tal, é isso. Agora, qual é a grande preocupação que eu tenho hoje, nesse mundo, inclusive, de mercado de autos e tal? É quando o cliente chega na loja. Porque atrair o cliente até a loja, você contrata uma boa agência, você tem um CRM fantástico como o da Mobiauto, você leva os clientes para a loja, eles irão lá. A pergunta é, o que você vai fazer quando ele chegar lá? Daí para frente. Daí para frente. Quem são as pessoas que estão lá esperando esse teu cliente? E de novo, né, conhecem esse público? Eu não entendo. Dentro do mundo, né, de vendas, nós temos dois fatores, né, que eles são praticamente o alicerce de tudo isso, que é expectativa e percepção. Expectativa e percepção. Todo ser humano ele age de acordo com isso, principalmente no ato de venda. Expectativa é o que você espera daquilo. Percepção é o que você percebe daquilo. Acontece que a expectativa do teu cliente você não consegue controlar, porque depende muito da história de vida dele. Se você, Fabi, já foi num restaurante muito bom, a tua referência está aqui para um restaurante. Sim, quando você vai no próximo, você já vai exigir coisas diferentes. Sim. Né? Então, beleza, eu não tenho o que fazer com a expectativa dos outros, porque depende do outro. Tá. Mas eu tenho influência na percepção do outro. Total. Entende? Então, assim, como é que vende, professor? Vende quando a expectativa e a percepção se alinham.
Ou pelo menos a percepção passa da expectativa, Sim. que é aquilo que a gente adora, que é o tal do encantamento. O que é encantamento? É algo que eu não esperava muito e vem além daquilo que eu esperava. Isso me encanta. Agora, como eu não sei, eu não consigo controlar a expectativa do outro, porque refere-se à referência do outro, o que eu tenho que investir? É na percepção do outro. E é aí que a gente se perde, porque a gente fala, por exemplo, você vê concessionárias vendendo carros de luxo e que não tem paciência com o cliente exigente, mas aquele cliente ele vai ser mais exigente, ele tem uma referência diferente dos outros. Então é isso, quem é o teu vendedor, quem é o teu atendente, desde da recepção, né? Quem são essas pessoas que estão ali? Elas precisam conhecer isso, né? E investir na percepção. Então, é aí que dá, eu acho que o problema daí. Muito interessante. Professor, ainda pensando nessa questão educacional e desenvolvimento, né? Hoje se fala muito sobre gestão humanizada. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre o MBA, qual você participa, e ali a gente fala muito para gestores, né? E sobre gestão humanizada, eu acho que se fala muito, mas se entende pouco ainda. Como que você pode trazer uma clareza melhor para quem é gestor e está assistindo ou ouvindo esse nosso podcast sobre gestão humanizada? Como é que a gente pode clarear esse assunto para essas pessoas? Tá, vamos lá. Em primeiro lugar, que humanização não é o que você faz para o outro. Humanização é o que o outro sente daquilo que você faz para ele. Então sempre vai estar em primeiro lugar o sentimento, a percepção, de novo aqui, né? A percepção do outro. Tem uma frase que eu gosto muito, ela é até anônima, eu gostaria que fosse minha, mas não é, né? Que ela diz assim, ó, não existe percepção errada, só existe percepção. Não existe percepção errada, só existe percepção. Então, por exemplo, eu não queria te ofender. Só que se eu te ofendi, vale o que você sentiu, não o que eu fiz para você. Né? Então, na gestão, a gestão é assim. Um dia eu estava com líderes e eu perguntei assim para os líderes, de quem é a meta? Aí a turma falou, a meta é nossa, professor. Eu falei, nossa de quem? Nossa, professor, da minha equipe. Eu falei, não, a meta é tua. A meta, líder que está me assistindo aqui, é sua. Aquele número que foi pedido, aquele número que você tem que vender, é um compromisso seu com a tua empresa. O que as pessoas, o que a tua equipe tem? A tua equipe tem motivos. Ela não tem meta, ela tem motivos, ela tem causas. Quando você, com uma gestão humanizada, o que é gestão humanizada? É você se preocupar e investir nas causas das pessoas. Ajudar a causa, ajudar os motivos das pessoas. Quando você faz isso com a tua equipe, talvez elas te ajudem a você bater a sua meta. Talvez. Então, assim, ajude essa pessoa a realizar o sonho que ela quer realizar. Que sonho que ela quer que o filho estude fora? Ajude, então. Faça conta com ela. Tangibilize a meta. Tangibilize o sonho. A meta já é tangibilizada, né? Tangibilize o sonho. Então, o que é? Eu quero dar uma bicicleta de presente para o meu filho no Natal. Então, vamos trabalhar em cima da sua bicicleta. Não é? Vamos ajudar, eu vou te ajudar a você dar esse presente para o seu filho, certo? É isso. Que quando eu te ajudo, você automaticamente me ajuda também. Claro. Mas eu vejo muitos líderes, né? Tem até um livro meu que chama Eu Supervisor, um livro de liderança, que eu brinco que é a turma do vamos lá. O sujeito entra dentro da loja, né? Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos vender, vamos lá. Não é vamos lá, né? Ajude as pessoas a se desenvolverem, né? Então a humanização ela começa aí, né? Que é você se preocupar com o outro, né? O teu sucesso, como diria Ron Willigan diz assim, ó, o teu sucesso ele é subproduto do valor que você cria para os outros. Então isso é humanização, eu entendo, né? É criar o valor para o outro. Quando você cria valor para o outro, é um efeito cascata. Pode perceber, uma equipe feliz, uma equipe bem desenvolvida, uma equipe que tem um líder próximo, tem um líder que ajuda. Veja como é o cliente. Veja como ele atende, porque é cascata o efeito. O que você faz para as pessoas é o que elas fazem para o cliente na ponta. Assim, a gente tem, às vezes, eu estou aqui hoje, né, falando, de repente vai até chatear algumas pessoas, mas assim, a loja é impecável, piso de porcelanato, luz maravilhosa, carros maravilhosos, impecável. Vai no refeitório, vai lá ver onde as pessoas almoçam.
Às vezes, cara, o cheiro de maionese, com ovo, com tudo misturado, não tem ar. Sim. O horário da refeição das pessoas é um momento mágico, é um momento sagrado. Sagrado. E às vezes não há investimento nesse ser humano. Uhum. Mas a loja é bonita. Para quem? Para o cliente. Mas e o teu cliente interno? O teu cliente interno é o principal, porque é ele que representa a tua empresa, é ele que dá bom dia para o teu cliente lá na ponta, né? Então é isso, assim, é pensar no outro, né? Pensar um pouco mais no outro. Pronto, fazendo isso você já tem... A humanização, ela tem 2 tipos, né? A humanização técnica e a humanização comportamental. A humanização comportamental é aquela que já vem com a pessoa. A pessoa já é assim. Tem gente que já é solidário. Sim. Tem gente que já ama o outro. Tem gente que você vai e fala, nossa, onde foi teu treinamento? Ele nem treinamento teve. A pessoa, ela é assim. É de berço, né? Como a gente sabe que nem todo mundo é assim, existe a humanização técnica, que é aquela que pode ser aprendida. As pessoas dizem, professor, liderança pode ser aprendida? Claro que pode. Não, mas já nasceu líder. Não, nasce líder, ele pode nascer com autonomia, pode nascer assim. Entre as crianças é o que se destaca. Mas liderar pessoas, isso pode ser aprendido. E humanização também pode ser aprendida. E aí que a gente tem técnicas, né, que até temos aí um método chamado as 7 leis da humanização em atendimento, que são técnicas, conceitos que ajudam as pessoas a usarem a humanização técnica. E a comportamental, essa eu gostaria muito que ela viesse de brinde, viesse junto, né, mas não dá para garantir, fábrica, né? Essa você não consegue garantir, né? Professor, você falou das 7 leis da humanização, é uma metodologia desenvolvida por você, a gente está até tá aqui no telão com as 7 leis. Tá certo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi desenvolver, com certeza dentro das suas experiências, da sua vivência, não só no mercado, mas com certeza vivências pessoais também, você desenvolveu essa metodologia. Explica para a gente um pouquinho sobre ela. Claro. Na realidade, as 7 leis da humanização, elas foram se formando, né? Eu até diria que foi mais ou menos entre 4, 5 anos que eu fui construindo as 7 leis da humanização. E para ser bem sincero com vocês, elas não têm uma ordem, diz assim, primeiro vem essa, depois vem aquela, porque eu não acredito em ordem em atendimento e vendas. Eu acho que eu respeito quem segue métodos, primeiro é a saudação, depois vem a abordagem, depois vem a sondagem, mas o cliente não é assim, né? O ser humano não é assim. Às vezes, depois que você sondou, depois que você abordou, depois que você expôs o produto, aí vem a superação das objeções, né? E eu digo, não, às vezes ela já vem lá no bom dia, né? Você fala bom dia, ele fala só se for para você, né? Quer dizer, já tem que superar a objeção já na saudação. Então, para mim, não existe ordem. Então, as 7 leis, elas compõem, eu digo que quando a gente consegue entregar as 7 leis, você entregou a excelência, né, no atendimento. E a primeira lei, que é onde eu comecei a dizer assim, isso aqui pode se tornar um método, foi a lei chamada paz, embora ela está ali, né, lá em cima, né? A paz foi assim, essa eu nunca esqueço, né? Eu estava dando uma palestra, era um treinamento na realidade, para uma equipe de cobrança, num outro estado aí, não vou nem falar onde, porque se eu falar, a pessoa vai lembrar né, tem clientes no Brasil todo, né? E aí eu estava numa sala e aí eu fiz uma brincadeira com a turma, que eu faço assim, né? Eu falei, cobrar para você é sacrifício ou sofrimento, né? Eu sempre gosto de falar, atender pessoas para você é sacrifício ou é sofrimento? Eu sempre brinco muito com isso. E naquele dia eu falei, gente, cobrar pessoas para você é sacrifício ou é sofrimento? Porque tem uma diferença de sacrifício e sofrimento, né? Sacrifício é uma palavra que vem do grego, é sacro mais ofício. Ofício é tarefa, sacro é sagrado. Então é um trabalho, uma tarefa sagrada. E sagrado, embora a religião se aproprie dessa palavra sagrado, sagrado é uma palavra que tem que o significado dela é sentido. Então tudo que é sagrado tem sentido. A vaca na Índia é sagrada, eles te explicam por quê, tem sentido. Então, é isso, é um trabalho sagrado. Então, cobrar para você é um trabalho sagrado? É sacrifício ou sofrimento? E aí eu falei isso em uma turma no canto, em coro, assim, né? Sofrimento, né? Gritaram. Nossa. E eu falei, meu Deus, aí eu brinquei e tal, e tinha até líderes na sala, gestores daquela turma, né? Eu falei, nunca mais eu pergunto para eles responderem. Eu falei, gente, aí quando eu pergunto hoje que eu brinco, né, eu falo, gente, não é para responder, é só para pensar, né? E aí depois na hora do coffee break, a gente começou a conversar e eu falei, vocês falaram que é sofrimento mesmo? Porque eu digo sempre assim, se o trabalho para você, o que você faz, não é sacrifício, ele corre um risco de ser sofrimento.
Só que sacrifício, embora ele pode cansar, ele pode deixar estafado, pode ficar esgotado, mas sacrifício tem recompensa. Porque se é um trabalho que tem sentido, ele precisa ter recompensa. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui hoje, aqui nessa mesa, tem recompensa. Tem. Yes, Sim, conseguimos, sim. concluímos, que legal. Quando a gente vê a audiência, né, professor? Quando as pessoas comentam, perguntas, né, as participações, que ouviram o tem que ter. podcast. Mas não cansa? Claro que cansa. Viemos cedo para cá, né, enfrentamos aí trânsito, estamos aqui, claro que cansa, mas tem sentido, tem recompensa. Quando não tem recompensa, eu digo que é sofrimento. Aí sofrimento sim, sofrimento é angústia. Sofrimento é dor. Sofrimento leva até a morte. Né? Tem uma pesquisa que diz que 70% do tempo que você passa acordado, você está em função do trabalho. Agora imagine, 70% do tempo que você está acordado, você está em função do trabalho, e o trabalho é um sofrimento, é 70% de sofrimento. Eu brinco que é 100, né? Porque é 70% de sofrimento e 30% reclamando do sofrimento. Quer dizer, então é 100% ruim mesmo o negócio, né? Então, a pessoa tem isso. E aí eu conversando com a turma no coffee break, eu perguntei, falei, mas é isso mesmo? Ah, professor. Aí a menina falou para mim, ela falou, professor, eu chego a tomar remédio, professor, entre um contato e outro. Eu falei, por quê, menina? Ela falou, não, professor, porque é muito estressante, a gente é xingado, porque realmente a área de cobrança, se tem um lugar que precisa de humanização e atendimento, é cobrança. E aí ela falou, ó, eu brigo no ônibus, professor. Lá em casa o pessoal me chama de pitbull lá em casa. Eu avanço todo mundo, eu sou estressada. Tem coisa que eu fico tremendo, tem contato que eu vou falar com o cliente, às vezes que eu tenho que retornar, que eu já sei como é que vai ser, eu tremo, vou pro banheiro chorar, professor. Assim, né? Aí eu pensei, falei, puxa, não tá certo, né? Eu falei, a paz tem que imperar em quem faz o trabalho, em quem recebe o trabalho. Sim. Porque também acontece o inverso, né? Às vezes o cliente é tão ofendido, tão humilhado, tão hostilizado, que o sofrimento vai para o cliente. Tem lugares que você vai e você sai pior do que você entrou. E você ia comprar, hein? E você ia resolver uma situação, né? Bom, algumas centrais de atendimento sabem o que eu estou falando, né? E aí foi a paz. Eu falei, eu acho que tem que estabelecer a paz. Aí comecei a trabalhar técnicas para essa paz. E aí, aos poucos, as outras leis começaram a vir também, a gente experimentando, até que tem um momento que eu falei, acho que dá para construir. Acabou sendo 7, uma coincidência, dizem que é o número da perfeição, né? Eu falei, então tá, então que seja, né? Mas estão aí as 7 leis hoje, né? Muito interessante. É tema de um livro seu, né, professor? A 7 Leis ela não é tema, o nome, né? Mas no último livro nosso, que chama Humanização e Atendimento, tem o método das 7 Leis. Mas, de novo, né? Sim. As 7 Leis elas estão dentro da história, né? Elas vão acontecendo ali também dentro da história, explicado e tudo. Mas por quê? Porque eu acho que né, desse jeito eu acho que ficou um pouco mais leve do que a gente fazer uma narrativa toda, né? Mas acontece ali. Inclusive aqui na Mob Alto nós temos uma universidade, né, para os mobbers, que chama Unimober, e nós temos um curso seu falando das 7 leis da humanização e atendimento. É um curso bem interessante, prazer, professor. Viu? Assim, para mim foi um prazer, um convite que o Sancler fez, da gente montar, né, implantar. Hoje está aí, né, o Pedro Ascensão, o Rodrigo, vocês tocando maravilhosamente bem, mas a implantação da Unimober foi, para nós, foi muito um motivo de honra mesmo. E a gente fez questão de embasar também, né, com as 7 leis. Né? Hoje, 7 leis da humanização e atendimento, e eu digo que é em atendimento, mas é aplicado à liderança, é aplicado à cobrança, é aplicado a vendas. Né? Hoje nós temos, né, eu tenho o prazer de estar nas maiores empresas do Brasil, já adotam essas 7 leis. A gente até, assim, recentemente, eu fui convidado para participar de um curso chamado Jornada da Humanização, numa grande empresa aí no Brasil, e eu fico muito feliz, né, porque significa que está funcionando, né? Já tivemos situações em empresas que fizeram o seguinte, pegaram uma operação, assim, sei lá, 100 pessoas, e metade da operação foi aplicada o método das 7 leis, e metade não foi. E aí depois foram medidos, né, os KPIs, os indicadores, e aí a diferença de conversão de tudo é enorme, assim, muito, muito alta. Então, fico feliz aí, tá dando certo. Muito bom. Professor, aqui na Mob Alto, nós temos vários clientes do segmento automotivo de todos os portes, né? Desde pequenos empresários que têm o seu negócio, até concessionárias e grandes grupos. Mas vamos pegar um exemplo, por exemplo, de concessionárias, onde tem colaboradores e clientes
de perfis diferentes e às vezes necessidades diferentes. Então, por exemplo, tem a equipe de vendas de veículos novos, seminovos, tem o pessoal de pós-vendas, né, de serviços, peças, e o cliente que eles atendem também estão em momentos diferentes. Então, o cliente que está comprando um veículo novo, ele está realizando um sonho, né? O cliente que tem um veículo seminovo também está realizando um sonho, mas ele pode ter uma preocupação também com a qualidade desse veículo, né, Rodrigo? Sim. Você também conhece bem esse segmento, né? Muda muito. O humor, tudo muda, né? Isso. E o cliente que busca oficina, assistência técnica, ele pode estar fazendo uma manutenção preventiva, apenas uma revisão, mas ele pode também estar com problema no carro, pode ter batido o carro, ter levado na funilaria. O cliente de peças, às vezes, precisa de auxílio mais técnico também. Então, em meio a esses perfis diferentes, necessidades diferentes, como que um titular da concessionária, os gestores, pode direcionar o treinamento também para todos os públicos? Bacana. A gente tem que entender que o cliente, ele é o mesmo, né? O que muda é o momento dele. Isso. E o grande falha que a gente tem nos treinamentos é que a gente treina para o produto, para o perfil, para a renda per capita lá do cliente. A gente treina para um conjunto de situações que englobam aquele público-alvo daquele produto que a gente está fazendo. E se dá muito treinamento técnico, de entender do produto, e tem que entender mesmo, né? Tem que entender mesmo. A questão é que o treinamento mais eficaz que você precisa dar, né, para a tua equipe é para momento do cliente e não para o cliente. Porque o mesmo cliente, ele tem momentos diferentes. Na realidade, não é tão difícil de entender. Quer ver? Só existem dois tipos de necessidades. Uma que eu chamo de necessidades declaradas e necessidades reais. Sempre, em qualquer momento de compra, pode ser para comprar um automóvel, pode ser lá para o serviço da oficina, pode ser para revisão, né? Que ninguém quer revisão, né, Rodrigo? Pode ser para o que você quiser, sempre sem essas duas necessidades, declaradas e reais. O que são necessidades declaradas? São aquelas as quais o cliente declara para você. Eu quero isso, eu preciso disso. Ele declara às vezes até o sentimento dele. Não queria estar aqui, não gostei do que aconteceu. Estou insatisfeito. Ele declara. Não quero pagar muito. Não quero pagar muito. Quero parcelar. Quero coisas melhores. Quero, né, um serviço. Ele declara para a gente. Quando a gente está atento a essa declaração, está com o ouvido, né, que eu chamo de escuta ativa inversa. O pessoal diz assim para mim, o que é escuta ativa? Escuta ativa, a gente, né, todo mundo que já teve treinamento sabe o que é. Escuta ativa é você ouvir atentamente o que o outro está falando e fazer alguma coisa com isso. Sim. Escuta ativa inversa é ser ouvido também. É você ser tão interessante a ponto do outro querer ouvir mais você. Isso é escuta ativa inversa. Então, as necessidades declaradas, o cliente declara para a gente. Não é tão difícil, basta você estar atento, você entender, você ouvir de fato. Espere o cliente esvaziar. Imagine assim, quer ver? Fazer só uma ilustração aqui com vocês. Imagine que eu tivesse com essa caneca, olha, uma caneca que eu ganhei aqui, ó. Personalizada aqui, né? A caneca exclusiva do Mobcast. Imagine que essa caneca tivesse cheio de água suja. Água suja. E eu tenho um objetivo que é colocar água limpa nessa caneca. O que eu posso fazer? Eu tenho duas formas, né? Ou jogar água limpa aqui, até jogar até sair toda a outra água suja e ficar só água limpa. Ou esvaziar essa caneca com água suja e colocar água limpa. Normalmente o que a gente faz dentro dos atendimentos é colocar água limpa aonde está a água suja. O cliente veio com a caneca cheia de água suja, o que é isso? Insatisfação. Ele está descontente com alguma coisa, ele está preocupado, ele está às vezes endividado, às vezes está inadimplente, ele tem muita sujeira ali naquilo que ele está sentindo. Aí a gente chega com uma água limpa, maravilhosa, e coloca dentro da caneca sem esperar que ele esvazie aquela caneca. Então eu digo assim, espere o cliente esvaziar, deixa ele falar tudo, deixa ele desabafar mesmo, ouça, mas ouça de verdade, não protocolar, não aquela coisa assim, entendi, senhor, não é isso. Deixa ele esvaziar. A hora que ele esvaziou, aí você entra com a água limpa.
A caneca está um pouco mais vazia. Porque enquanto você jogar água limpa na água suja, a água fica turva. E sabe o que é água turva? É confusão. Não, porque não, deixa eu falar, porque não, senhor, mas o senhor tem que ouvir. E fica aquela misturada de coisas. Isso, sabe o que é isso? Não respeitar o momento do outro. Porque o momento do outro é o quê? De esvaziar. Quando ele esvazia, pronto, falei tudo. Aí talvez dê para eu entrar e falar alguma coisa, com uma solução e tal, mas aí eu já ouvi, já acolhi, não é? Outra necessidade que eu chamo é necessidade real. Necessidade declarada é aquela que ele declara. A real é aquela que ele precisa, mas nem ele sabe que ele precisa. É você que sabe. Às vezes existe, sei lá, existem algumas condições para o cliente poder fazer algo. Né? Vamos lá, sei lá, ele vai fazer uma compra, precisa ter uma condição, precisa estar com o nome dele, ok, não é, para poder ter um financiamento, sim. certo? E às vezes para isso ele precisa passar um documento. Então existem algumas condições para que alguma coisa aconteça, certo? O cliente às vezes não sabe dessas condições, ele não sabe desses procedimentos internos, ele não sabe do compliance da empresa, não é? Quem sabe somos nós. Então a gente precisa às vezes informar, a gente precisa ajudar o cliente, né, de que ele precisa ter aquilo para poder fazer aquilo. Uma coisa gera outra. Quando eu respeito isso, ouço e eu também ajudo a pessoa, né, naquilo que ela vai precisar, eu ajudo a melhorar o serviço, o sistema, tudo facilita. Mas o que acontece? Normalmente eu tento atender a minha necessidade e não a do outro. Uma vez, não era automóvel, mas eu fui comprar um tênis numa loja, experimentei o tênis, Rodrigo, Fabi, experimentei o tênis e machucou meu pé o tênis. Tinha uma costurinha dentro do tênis que estava machucando, assim, acho que era problema de fabricação. Eu falei pro rapaz assim, rapaz, muito bom, bonito o tênis e tal, né, até levaria, mas ele está machucando meu pé. Aí o rapaz falou para mim assim, então, senhor, só que ele está em 3 vezes sem juros, hein? Era bom aproveitar, né? E o meu dedo, né? O meu dedo, não é o meu dedo que ele quer. Ele quer a comissão, ele quer o meu dinheiro, entendeu? Ele não se preocupa com o meu pé, ele se preocupa com a comissão dele. Então, cuidado, tá? Treine as pessoas para se preocuparem com o outro, né? Primeiro. O que o outro está sentindo? Nossa, vou comprar um carro, vou comprar um automóvel. É um sonho. Sim. Então é isso, é em cima desse sonho que eu vou trabalhar. Estou na oficina. É um pesadelo muitas vezes. Então é nesse pesadelo que eu preciso trabalhar. É o acolhimento. Agora, nunca esquecendo que é uma engrenagem, né? É uma engrenagem, ou seja, tudo é uma jornada, é um caminho único. O mesmo cliente que compra é o mesmo que está às vezes insatisfeito lá na outra ponta. E que se esse cliente que está insatisfeito for muito bem atendido, ele volta a comprar. É um ciclo. Exato. É um ciclo. As pessoas acham que acaba quando vende. Não, quando vende, meu amigo, minha amiga que está me assistindo aqui, ó, quando vende é quando começa. Depois que você vende, é aí que começa. A gente fala de fidelização. Eu não acredito em fidelização. O cliente é fiel. Não tem cliente fiel. Porque fidelização para mim por exemplo, eu tenho um cartão só fidelidade na minha carteira. Eu não tenho um cartão só de uma companhia aérea fidelidade. Eu tenho vários. Então eu sou fiel a 3, a 5. Não, então eu não sou fiel. Né? Claro. Fidelidade é muito difícil. Agora, o que a gente tem que buscar é uma coisa que eu chamo de adoção. Nem sou eu, Philip Kotler fala disso. Adoção. Adoção é assim, ó. Eu não sou fiel ao teu produto. Eu não compro só de você. Pode perceber. Categorias que a gente tem hoje, vamos lá, perfumaria. Tudo que você tem de perfumaria na sua casa, você comprou num único lugar? Claro que não. E olha que naquele lugar que você comprou talvez tivesse tudo que você precisava. Mas você comprou uma parte aqui, uma parte aqui, uma parte aqui. Não é assim? É assim. Por quê? Por quê? Porque a gente distribui um pouco, a gente não é fiel, né, num segmento só em tudo. Mas a gente pode adotar uma marca, adotar uma loja, adotar um vendedor. A gente adota. O que é isso, adotar? Adotar é assim, olha, eu nem tenho condições de ter esse perfume agora. Não tenho dinheiro, mas eu adoto esse perfume. Toda vez que eu falo de perfume, eu indico, falo, esse perfume é maravilhoso. Mas você está usando agora? Não, estou sem dinheiro para comprar esse perfume agora. Mas é um perfume que eu adotei. Ele, para mim, é esse perfume. Pode perceber, em concessionárias acontece muito isso, né? Em lojas, vendedores que saem de um lugar e levam todos os clientes para outro lugar. Mas por quê, professor? Porque o cliente não estava adotando a loja.
muito menos o carro, muito menos a indústria, a marca, mas sim aquele vendedor. Então, o adotar é o que a gente precisa, né, investir mais do que no fidelizar. Sim, e muitos carros têm garantia de 3 anos, 5 anos, né, Rô? Então, a pessoa compra um carro e ela pode passar mais tempo na oficina, né? A cada 6 meses, fazer a troca de óleo, revisão preventiva. Então, vai ficar 3, 5 anos frequentando a oficina, mas essa experiência também vai contar para uma próxima compra. Exatamente. E posso falar uma coisa aqui muito rápido, que é um sentimento que eu tenho. Por que as lojas, as concessionárias, as empresas, normalmente só procuram o cliente em época de revisão? Por quê? Por que não procura o cliente só para saber se está tudo bem, se ele gostou do veículo, se é confortável, se era o que ele esperava, se está atendendo às suas necessidades? Lembre do cliente nos momentos bons, quando não é... Sabe assim, eu só lembro de você no teu aniversário. Por que eu só te dou presente no teu aniversário se nós temos outros 364 dias do ano que eu poderia te presentear? Não, né? Mas é quando precisa da revisão. É como se eu lembrasse de você só quando eu preciso do seu dinheiro. Quando e aí eu quero te tá, vender exatamente, algo, né? Exatamente. Assim, eu já comprei alguns carros zero até quilômetro e assim, não lembro de ter sido procurado para dizer, tá tudo bem? Tá tudo bem com o senhor? Agora, deu 6 meses, deu os 10 mil quilômetros, não falha, não falha. Aí eu recebo o contato. Cuidado. É uma boa reflexão. E nós temos também alguns vídeos de trechos de palestras suas, professor. Se você quiser comentar, vamos passar foto por foto. As fotos aí de palestra, isso. Né? O palco é aquela coisa do ator, né? O palco, essa é a minha Andréia, viu? Minha Andréia. Sabe que tem uma curiosidade com a Andréia, né? A Andréia é minha esposa. Quando eu cheguei em São Paulo, 3 meses depois que eu estava aqui, o meu nome é Edson, mas eu sou Edson com I. Por isso que eu uso professor atendimento, porque fala Edson com I, me chamo de Edilson, Edmilson, muda meu nome todo, né? E as pessoas trocam o nome da gente mesmo, né? Por causa de uma letra, né? Então eu sempre tive dificuldade com o meu nome, né? Porque eu falava Edson é com I. Uma vez eu estava numa palestra e falei, meu nome é Edson, mas é Edson com I. O rapaz falou, então não é Edson? Não, é I depois do D, né? Até explicar, né? E a Andréia é interessante porque eu conheci a Andréia quando eu cheguei em São Paulo, assim, 3, 4 meses depois a gente se conheceu. E ela perguntou meu nome, né? A gente começou a conversar, acho que ela gostou do papo. Qual é o seu nome? Eu falei, Edson. E qual é o seu nome? Ela falou, Andréia. Aí eu gostei do nome, gostei da pessoa também. Falei, Andréia. Pronto, não vou esquecer mais. Ela falou, não, é Andréa, sem o I, ela me falou. Aí eu pensei, né, Rodrigo? Claro, né? O I já tá comigo, né? 33 anos tô com essa mulher por causa de uma letra. Você acredita? A minha Andréia tá aí. Hoje trabalha com a gente no Professor Atendimento. Que legal. É a mãe dos meus filhos, enfim. Que Deus legal. me agraciou aí com esse presente. Muito legal. Inclusive, nas suas palestras, você fala dela, né, professor? Dela. Eu acho essa palestra, muito esse trecho aí que eu mostro a Andréia, é um trecho muito importante, até um ponto alto que eu digo assim, né? Pessoas importantes constroem seres humanos melhores. Isso está muito ligado àquilo que a gente falou da humanização também, né, Rodrigo? Pessoas importantes constroem seres humanos melhores. Nós estamos aqui hoje... Nós somos um pouquinho de muitas pessoas que nós importamos, né? Pessoas importantes para nós. Nós somos um pedacinho de pessoas importantes aí. Um pouquinho de cada. A gente vê, muitas vezes a gente presencia uma pessoa, nossa, a pessoa é mau caráter e tal. Infelizmente ela importou também. Ela importa também, às vezes, isso. Então, coisas boas e coisas ruins. E a Andréia é uma das pessoas que me faz aí, né? Me tornar uma pessoa melhor. Eu estou longe ainda, né, de ser, mas a humanização, né, que eu me tornei especialista em humanização, eu brinco que foi a Andréia, né? A Andréia, assim, a gente estava às vezes, Fabi, tomando café em casa, sei lá, assistindo alguma coisa, frio, no sofá, sabe assim? Aí a Andréia lembra do pessoal da portaria, fala, Edson, vamos levar um cafezinho pro pessoal da portaria. Que legal. É a humanização, né? Um dia eu estava no supermercado com ela, a gente estava no supermercado pegando coisa assim, de repente ela saiu do meu lado assim, foi até uma senhora bem idosa assim. Tava a senhora e o esposo dela, eu acho que era. Ela chegou para a senhora e falou assim, que unha linda, viu? A mulher estava com a unha pintada. A mulher deu um sorriso, sabe aquele sorriso que parecia que há muito tempo ela não ouvia um elogio? Sim. Simples, né? Simples. Tornou o dia de uma pessoa muito melhor por causa
de uma frase, né? Então é isso, né? São pessoas assim que, né? Eu digo que para mim foi Deus, né? Porque não é por merecimento, que eu tenho certeza, né? E não é por competência que eu recebi a Andréia. Só pode ter muito legal, professor, trazer a família assim para o trabalho, né? Ela já participou de palestras suas, né? Você sempre fala dela, eu acho muito, muito legal isso. Inclusive, hoje eu também trouxe o meu filho, Pedro, para assistir a gravação. Do Mom to Be. O Rodrigo já trouxe a sobrinha dele, a Vitória, né? Aqui. Então, acho muito legal esses momentos que a gente traz aí a família também para conhecer o nosso trabalho, né? Os bastidores, né? Pessoas importantes que... A base, né? A base. Que a gente já traz aqui dentro, mas que quando é possível trazer a pessoa também é legal. Né? Eu sempre vejo a Andréia contigo, né? Sempre que possível, eu acho que ela te acompanha e viaja. Ela trabalha, a gente trabalha junto, né? O pessoal diz, trabalhar junto com a mulher, não sei o que e tal. Para mim é uma bênção, porque a vida de palestrante, ela é muito solitária, né? Sim. Você tá, às vezes, na frente de 500 pessoas lá falando, de repente você tá sozinho no quarto de hotel. Assim, é muito... Em cidades diferentes, né, professor? Lugares, onde tem comida diferente, clima diferente, tudo diferente. Realmente muito bom esse apoio. E aí hoje a Andréia viaja comigo, né? A gente teve uma época que não dava para fazer, os filhos também crescendo e tal, e ela segurando a parte mais difícil, ela ficava lá segurando. E hoje a gente viaja, então é muito legal, porque a gente viaja junto, aí acaba a palestra, agora vamos conhecer a cidade, aí tem prazer, né, da gente fazer coisas juntos e vira um passeio também, né? Né, além de trabalhar, tem uma parceria, né? Exatamente, uma parceria. Então, assim, isso acho que é fundamental. Temos outras fotos. Aí parece um cantor, mas eu não canto nada, não. Temos um vídeo também. Tem um vídeo aí, né? A gente é contratado para um cliente difícil. Para o cliente que não quer, é para esse. Porque para o cliente que quer, para o cliente que está tudo bem, nem precisa da gente. Uma unidade de resposta audível, aquela gravação, aquilo lá já resolve. Não precisa da gente. Nós estamos vivendo uma era onde máquina está fazendo o que é de máquina para que gente faça o que é de gente. Não tente imitar a máquina. Se você imitar a máquina, você perde para a máquina. Foi em um teatro, professor, essa apresentação? Foi no Teatro UOL, né? Nós temos um espetáculo chamado O Mundo é Digital, Pessoas Não. Eu e meu grande parceiro chamado Valdez Luiz Ludwig, para mim um dos melhores palestrantes do Brasil, né? Eu tenho um outro amigo também fantástico, para mim são os dois melhores do Brasil, chamado Alfredo Rocha, também um grande parceiro, palestrante mais assistido do Brasil é o Alfredo Rocha. Mas esse aqui foi no dia com Valdez Luiz Ludwig. No Teatro UOL, a gente tem esse espetáculo, assim, um produto, né, hoje, pronto, onde a gente fica os dois simultaneamente no palco, né? E aí esse aqui foi um trechinho de lá, né? Eu acho que eu estava aí. Você estava aqui, né? Você assistiu, né? Eu estava aí esse dia. Estava lotado lá aquele dia, né? Graças a Deus. Foi muito bom, show. Muito bom. E no telão estava escrito: todo mundo tem um Johnny, que é uma história muito legal, só que eu acho que para saber a história do Johnny, tem que assistir uma palestra sua, professor. É melhor. Vale a pena. Mas é uma coisa muito marcante, né? A história do Johnny, né? Estava escrito ali, todo mundo tem um Johnny, né? E quando você ouve o professor contar essa história, você já lembra quem é o seu Johnny. Você fala, quem foi o Johnny da minha vida, né? Engraçado. Você vai ficar aqui, porque tem coisas que realmente, né, ao vivo, né, que faz toda a diferença. Né? Quem for na palestra vai descobrir. Vai na palestra, contrate uma palestra, né, da gente, né, que a gente vai descobrir. Legal. Mas aqui é exatamente isso, né? Máquinas fazendo o que é de máquina, para que gente faça o que é de gente. Muita gente que imita a máquina. O que é imitar a máquina? É você robotizar, você deixar tudo mecânico, tudo protocolar, né? E como foi falado aqui no começo, a gente é contratado para o cliente que não quer, né? Sim. Não é para o cliente que quer, viu, o vendedor aí que está me assistindo, viu? Mas nossa, é tão difícil vender, mas é para esse cliente que você foi contratado, porque o cliente que compra já naturalmente não precisa da gente. Aperta um botão e ele compra. Vai na loja, ele tirar pedido. Tem cliente que é só tirar pedido. O desafio mesmo é para aquele que não queria, aquele que está pensando, aquele que precisa de ajuda. É para esse que a gente existe, né? Que o ser humano existe. Para o restante, a máquina faz. Você compra hoje por internet, você compra carro, né? Então, eu tive um gerente que falava isso pra gente, que ele falava assim, porque trabalhava com carro importado e aí muitas vezes não tinha a cor que o cliente queria, a cor interna, né? Tinha muitas combinações, e ele falava assim, gente, se
realmente for para vender exatamente do jeito que o cliente quer, a gente coloca um totem lá na loja, ele chega, faz a configuração, escolhe a forma de pagamento e tá certo. A gente está aqui realmente para mostrar para ele que ou ele vai aguardar os 4 meses que vai demorar para chegar o carro na configuração que ele quer, ou a gente tem outras oportunidades à pronta entrega e mostrar para ele os benefícios dessas outras oportunidades para que ele faça uma boa compra e todo mundo fique feliz, né? Se for para fazer. Exatamente. Pô, se o cliente já está decidido, já sabe como vai pagar, já quer, não precisa da gente. Isso aí. A customização, que é o fazer sob medida, ela não está no produto, né? Ela está no contexto. Então, às vezes, eu vou para um restaurante e não tem exatamente a comida que eu gostaria, mas tem o atendimento que eu desejo. Tem o clima que eu gosto, tem o valor, às vezes, é perto da minha casa, tem outras coisas que se ajustam a mim. Então, cuidado, porque customizar produto, né? Nem as grandes marcas conseguem, elas estão sempre lançando uma coisa a mais para ver se acerta, né? Ver se acerta e mesmo assim erra um pouco, né? Não tem jeito, não tem jeito. Temos mais um vídeo também. O cliente não diz, é o que precisa ser ouvido. É o que ele não diz que precisa ser ouvido, porque o cliente emite sinais. A experiência que está valendo hoje. E essa experiência, minha gente, ela não está na coisa. Ela está no entorno da coisa. É isso que faz a diferença. E esse entorno, ele normalmente é movido por pessoas. São pessoas que fazem, né? Se você pega sei lá, qualquer produto, né? Uma lata de refrigerante. E você sai aqui hoje, aqui embaixo, vai tomar esse refrigerante. Quanto custa esse refrigerante? R$5, R$6. O mesmo refrigerante, 3 horas da manhã, numa balada, quanto ele custa? Aí a pessoa diz, professor, da lata para dentro é o mesmo refrigerante. O que muda é da lata para fora. É o contexto que muda, é a experiência que muda, é isso que faz a diferença. E tudo que a gente faz é pra gente, né? Pode perceber, assim, quando você faz pra gente, muda valor. Quer ver um exemplo? Ó? Queijo coalho. Quanto custa a barra de um quilo de uma barra de queijo coalho? X, certo? Pega esse mesmo queijo, fatia esse queijo e põe um palito. Palito que custa centavos. Quanto custa o quilo desse queijo agora? 3 vezes mais. Porque agora ele está customizado para gente, para pessoas. Então, quando você faz algo para pessoas mesmo, certo? Muda o valor. As coisas mudam o valor, né? E aquilo que eu falei ali, né? O que o cliente não diz é o que precisa ser ouvido, porque o que ele diz é necessidade declarada. Tá fácil. Mas, professor, o que ele não diz, professor? Às vezes ele não diz, por exemplo, o seu grau de escolaridade. Ele não diz, mas você percebe pela forma de falar, pela forma de escrever. Então, mude a tua forma de atender. Claro. Se você vê que a pessoa tem mais limitações. Não, mas eu quero falar coisas técnicas, né? Eu quero falar quantos cavalos tem aqui o meu carro. Eu quero falar a turbina. Eu quero falar coisas que ele não vai entender. Então, não adianta. Você só distancia, né? Sim. Vamos falar daquilo que ele entende. Vamos fazer sentar, entrar, sentir o cheiro, dirigir, né, mexer, não é? Falar daquilo que ele entende e não daquilo que ele não entende. Eu lembro que uma vez meu filho era até pequenininho, o Luan, que tem 30, era pequenininho, a gente ia comprar um carro, né, todo feliz e tal, entramos na concessionária, o carro estava fechado, o carro que a gente queria, assim, que a gente estava mais ou menos vendo, né, fechado. Várias pessoas nos vendo, poderiam atender, o carro estava trancado mesmo, né? Medo, acho que, de roubarem aquele carro, né, estava trancado. Aí a gente começou a olhar, como é que será que é por dentro? E tinha um pouco de insufilme, assim, tava meio fumeu. Aí nós ficamos, sabe, dança do índio? Né? Os 3 dançando na volta do carro, assim, né? Parecia dança da chuva, assim. A gente fazendo a volta. E você acredita que ninguém veio abrir o carro pra gente? Aí até a gente mudar de lugar, aí fomos para outro lugar. O carro por fora, eu conheci bastante o carro por fora. Pelo contrário, tem que encorajar. E eu estava com uma mulher ali, e uma criança. E mulher e criança têm uma sensibilidade muito maior, são mais sinestésicos. Se abrisse o carro, meu filho pulasse para o banco de trás, e minha mulher sentasse, ia ver a costura do banco. É a costura do banco que vende, às vezes, não é o motor.
O motor é para alguns, mas a costura do banco é para outros. É isso, é o cheiro, é a cor do estofado, do estofamento. Inclusive o test drive, né, professor? É pra isso, né, né? Rô? Porque hoje É uma pra das isso, boas pra experimentar. práticas de vendas é oferecer o test drive, onde inclusive tem estudos que tem mais conversão em vendas, né? A pessoa que faz o test drive. Claro, experimenta, Quantas vezes termina o test drive, o cliente para o carro assim, você olha para ele dá uma respirada funda, assim, tipo, aquele sentimento de que foi dele aquele carro por aqueles alguns minutos, que é que vai fazer ele tomar a decisão de comprar o carro, né? Essa história que você contou me fez pensar o seguinte: ninguém ouviu o que não foi dito, mas que estava claro ali, né? Exatamente. Era só ouvir o que não foi dito. Exatamente. Mas é assim, é aquela história assim, não me perguntaram, não me pediram. Não pediram para abrir o carro, né? Exatamente. Alguém pediu para botar queijo ralado do lado do macarrão no supermercado? Óbvio Ninguém que não. pediu isso. Mas se coloca porque eu lembro, porque queijo, eu fiz varejo, queijo é laticínios, é outra família de produtos. Ele tem que estar lá no queijo. E macarrão é massa, que está aqui, não é? Mas não, se põe uma coisa junto com a outra. Para quê? Porque é pra gente que se faz isso. Por que as prateleiras são da altura de que alguém alcance? Por que produtos infantis tem que ser na prateleira mais de baixo? É estudado isso, porque é para pessoas. Né? É pra gente. Exato, né? é pra gente. Então, cuidado, porque a gente às vezes faz uma loja, a gente faz uma configuração que parece que não é pra gente, não é pra pessoa, é pra bonito. Né? E essas coisas todas funcionam porque são feitas pra gente. Né? Lojas, por exemplo, você vai em lojas de automóveis, os carros apertados, não consegue se passar entre um carro e outro, às vezes não consegue abrir a porta inteira, porque o cliente tem esse direito, né, de abrir a porta inteira para entrar no veículo, mas não, né, o importante é que caibam os carros, coloca todos os carros lá. Tá bom, mas é pra gente, né, é pra gente circular ali, pessoas precisam circular ali, né? É isso. Às vezes o cliente até precisa que a porta seja totalmente aberta, né? Eu me lembro de um caso onde um cliente ele tinha dificuldade de mobilidade, e ele precisava, para poder entrar dentro do carro, ele precisava que a porta estivesse totalmente aberta, porque ele primeiro sentava para depois colocar as pernas. Ele não conseguia fazer o movimento de entrar no carro. E não conseguiam ali naquela concessionária abrir a porta por completo. Então dificultou, ele não conseguia entrar dentro do carro. Perfeito. Você está falando disso, me ocorre também aqui a acessibilidade. Né? Às vezes não é pensado também para pessoas com mobilidade reduzida. Não é? Professor, mas eu cuido da minha loja, professor. Eu cuido dos meus preços. Você cuida do seu banheiro da loja? Porque as pessoas vão lá também, né? As pessoas também vão lá. Sim. Então, não é só, de novo, né, falando que nem a gente falou da lata, né, da lata para fora, não é só do carro para dentro, da moto para dentro, não é da moto para fora. A diferença está para fora. Porque, desculpa, aquela marca, aquele modelo, aquela cor, tem em outros lugares também. É universal, está em todo mundo, né? Muitas vezes aquela marca. É o que está para fora, é o que está... Né, o que está auxiliando. Né? Importante essa atenção aos detalhes, né? Detalhes, né? Muito bom. E, professor, falando um pouco de ferramentas, existem ferramentas que também podem ajudar? Porque a gente falou de metodologias, falou de cursos, de exemplos, mas um empresário, né? É importante ele contratar, por exemplo, aqui na Mobiauto a gente tem um gestor de leads, onde o gestor e a equipe de vendas, o vendedor, pode ter ali todas as interações com clientes, registros, né, no WhatsApp. Temos o Mobifone, onde é possível monitorar e gravar as ligações telefônicas também. Então, que ferramentas que uma loja pode utilizar para ajudar a ter mais eficiência? O Mobifone, eu digo que ele é fundamental, né? Claro, pode ser o Mobifone ou outras ferramentas, mas eu estou falando do Mobifone especificamente porque é uma ferramenta que eu conheço, onde você tem... Porque qual é a grande dificuldade que as lojas ou qualquer comércio hoje possui? É a carteira. A gente não imagina o quanto vale um lead, que se fala, né? Um lead é precioso. Sim. Um lead se paga, assim, vale milhões um contato, porque o contato das pessoas é fundamental a gente ter para a gente poder, né? Porque é aquela história, né? Quanto mais contatos, mais visitas, né? Mais chances de você ter retorno. O grande problema é que muitas vezes, e aqui falando para os empresários, né, de lojas,
concessionárias, esse lead, essa preciosidade, ela não fica na mão da loja. Ela fica na mão somente do vendedor. E tem que ficar com o vendedor, claro. O vendedor é quem tem o contato e nada contra. Só que essa é uma propriedade que ela deve ser combinada, obviamente, né? Mas ela tem que pertencer a quem gerou esse lead. Claro. Então, se aquele cliente, em algum momento, ele veio para a loja, ele veio atraído por algum tipo de anúncio, por algum tipo de placa, por alguma coisa ele veio. Então, é mérito também daquele estabelecimento. Não é justo que todo relacionamento, todo contato que as vendas, né, o setor comercial tem com o cliente, não é justo que quem construiu, né, construiu o ambiente, o habitat para aquilo acontecer, não tem acesso a isso. E a grande vantagem do Mobfone é essa, né? Você tem tudo ali armazenado, os dados estão ali, as conversas, você pode gravar tudo, ter tudo, né? Uma dica aqui para todo mundo que tem aí, os vendedores, atendentes, todo mundo trabalhe e se relacione e atenda os seus clientes dentro de uma plataforma que você tem acesso. Você, dono de empresa, tem acesso, porque ali você consegue, inclusive, melhorar o atendimento. Aliás, no próprio Mobfone tem formatos ali onde você consegue dar dicas para o vendedor sem que o cliente ouça. Às vezes, fala isso aqui para ele, ajuda, você treina ali muitas vezes em tempo real, né? Então isso ajuda demais e a gente faz isso. Professor, você já ministra alguns treinamentos aqui, né, na Mobiauto, através da nossa plataforma interna, né, a plataforma de colaboradores que é a Unimober. E a gente tem também aqui na Mobiauto a Universidade Mobiauto, que tem um curso de graduação, entre outros treinamentos, e que agora nós vamos ter também um MBA, no qual você nos honrou aí com a sua participação em uma das disciplinas. Conta pra gente um pouquinho essa novidade aí agora, professor do MBA. Primeiro que foi uma novidade mesmo, né? O convite para mim foi, né, uma surpresa agradável, muito obrigado. Foi um prazer, inclusive, Rodrigo, quero te dizer assim, porque a gente trabalha com palestra, treinamentos e tal, mas quando a gente vai para esse formato, né, de MBA, obviamente que a gente tem que se preparar também para isso, porque tem uma consistência ali de fundamentação teórica, enfim, que é um pouco diferente né, da prática que a gente vem fazendo, né? E eu estava há muitos anos, né, parei de dar aula na universidade e para mim foi maravilhoso voltar, né, fazer esse exercício e todo o cuidado, né, que a Mobiauto, a Universidade Mobiauto tem, o cuidado, né, esse cuidado que tem com o aluno, com a didática e com certeza também com os professores. Assim, pelo menos eu fui muito bem tratado, muito bem atendido, né, por vocês, e isso enobrece também, né, e tenho certeza que vai ser um sucesso. E professor, aqui no Mob2B, a gente sempre pede uma dica para lojas ou concessionárias que estão nos assistindo. Nós falamos sobre vários cursos, treinamentos, ferramentas, mas assim, existem práticas que o lojista pode utilizar de forma fácil e acessível para otimizar o atendimento dos colaboradores e da sua loja? Tem muita coisa assim, né, que a gente poderia falar, mas eu queria resumir aqui. Eu queria dizer o seguinte, qual que é a minha câmera? Aquela lá, né? Eu vou dizer o seguinte, implante isso nas pessoas, né? Implante isso, né, na sua vida, inclusive, nas suas relações, você como líder, ou você que está me assistindo aqui, que trabalha com clientes. Lembrando que a humanização começa em casa, a humanização não começa na loja, não começa no teu trabalho, é em casa. Então, todos os dias a gente atende, sim, nossa mãe, nossos filhos, cônjuge, amigos, a gente está sempre atendendo, né? Mas o que eu diria aqui, não é uma dica, mas, sei lá, uma frase que eu poderia falar aqui é assim, se importe com aquilo que é importante para o seu cliente. Ponha isso na cabeça. Se importe com aquilo que é importante para o seu cliente. Não tenha o foco no cliente. Tenha o foco do cliente, que é diferente do foco no. Foco do cliente é foco do foco. Ou seja, eu ajudar a pessoa a melhorar a vida dela. Ajudar a pessoa a ter sucesso na vida dela, que a sua, como consequência, vai acontecer, sem dúvida. Show. Muito bom. Muito bom. O nosso papo foi muito legal. Professor, para fechar, vou pedir, por favor, para você repetir essa frase que acho que resume
tudo que a gente falou aqui. Então tá. Se importe com aquilo que é importante para o seu cliente. O resultado é consequência. Muito bom. Então, agradeço muito, professor, a sua presença. Foi um papo muito produtivo, foi uma verdadeira aula, né, para quem nos assistiu. Agradeço também, Rô, mais uma participação sua, super interessante aqui no Mob2B. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Foi realmente um papo muito bom e não poderia ser diferente, foi uma aula. Afinal de contas, estamos com o professor atendimento. Eu que agradeço, muito obrigado. E obrigado pela caneca, ó, linda. E a gente também agradece a sua audiência. Se você quer saber mais sobre os produtos da Mob Auto para a sua loja ou concessionária, acesse mobgestor.com.br. Até o próximo Mob2B.